Meus irmãos, eu venho de uma herança familiar em que os meus parentes, por parte de mãe, meus avós, os meus tios, eles são católicos. Já os meus parentes, por parte de pai, meus avós paternos, os meus tios, desde o meu bisavô ele foi evangelizado por um missionário americano, batista, e desde então, a grande maioria, à exceção de um ou outro, os meus parentes, avós, tios, primos, por parte de pai, são crentes, batista. E nesse contexto em que eu cresci, lembrando o meu discernimento, o meu entendimento de criança, crescendo e vendo esses dois contextos, o que me chamou a atenção enquanto eu crescia, e enquanto criança eu peguei ainda aquele período em que havia um grande estereótipo sobre os crentes. E era marcante, o que era dito sobre os crentes é que os crentes eram aqueles que viviam com a Bíblia debaixo do braço e aqueles que valorizavam a igreja. Aqueles que não faltavam os cultos. No meu entendimento de criança, isso era muito nítido, isso era pitoresco para mim. Porque na minha experiência, naquilo que eu observei, eu percebia os meus parentes católicos iam à missa e me dava aquela impressão que era, olha, eu quero pagar minhas continhas com Deus. Eu quero cumprir a minha obrigação, receber a hóstia. Se eu puder ir no primeiro horário do domingo, e aí eu já fico livre no meu domingo. E eu observava uma outra seriedade com os meus parentes que eram crentes. O domingo, de fato, era um dia especial. Ele era valorizado. Acordava-se realmente mais cedo para o banho, para o café. A roupa tinha que ser a melhor escolhida ali. E ia a família para a igreja. E naquele contexto, inclusive, em que haviam os cultos domingo pela manhã e domingo pela noite, muitas vezes com tempo de evangelismo durante a tarde. E eu cresci na minha infância vendo isso, o domingo o crente dava esse valor para a igreja. A igreja, de fato, era uma prioridade na vida do crente. Era tratado como verdadeiro pecado negligenciar a igreja num dia de domingo. Era um compromisso muito sério. Eu tenho a impressão que nos nossos dias, esse recado ele está ficando um pouco confuso. Essa convicção ela já não é mais tão profunda. Eu tenho a impressão em que hoje os crentes, eles olham a igreja, e a pandemia talvez tenha contribuído muito para isso, com os cultos online, como algo que não é tão necessário, não é tão prioritário. Eu posso servir a Deus, eu devo servir a Deus na minha santidade privada, na minha conduta. E a igreja, ela não é tão prioritária assim, ela é muito importante, claro que é. Mas veja bem, não faz tanto problema assim, faltar uma vez ou outra, deixar de servir, não estar tão engajado. Isso não tem tanta relevância na vida cristã, na vida do crente. Eu tenho a impressão que esse tipo de entendimento, ele tem entrado em nosso meio. Quando nós olhamos, por exemplo, na profecia de Ageu, o que nós percebemos nessa profecia é que o profeta, ele não está censurando ali o povo de Israel por graves pecados. Se você abrir o livro curto de Ageu, com apenas 2 capítulos, você vai perceber ali que Ageu, ele não está exortando o povo por causa da sua idolatria. Ele não está exortando o povo por causa da sua imoralidade. Ele não está exortando o povo por causa de assassinos, adultérios. Nada disso. Ageu tem uma exortação para o povo.
vocês esqueceram o meu templo. Cada um de vocês está cuidando da sua própria casa, da sua própria vida. E vocês estão esquecendo, deixando de lado a minha casa. Vocês estão buscando a sua vontade e não o meu reino. Vocês estão buscando as suas coisas e não as minhas coisas, e não a minha casa. Essa é a acusação, essa é a exortação do profeta Ageu. Veja, hoje nós não temos mais esse templo físico como o povo de Israel, mas a Bíblia é bem clara ao dizer que nós somos esse templo. Templo vivo diante do Senhor, morada viva do Espírito Santo, e a Bíblia diz que cada um de nós somos pedras vivas neste templo. E o Senhor Deus, na sua palavra, Ele quer nos encorajar, nos exortar, nos firmar ainda mais nessa convicção de que se nós buscamos o reino de Deus, se nós somos servos de Deus, igreja é sim prioridade. Igreja não é algo secundário. Nós não podemos dizer que estamos buscando o reino de Deus se nós estamos negligenciando o papel da igreja em nossas vidas. Abra sua Bíblia no livro de Ageu. Ageu já está mais para o final do Antigo Testamento, depois de Sofonias. Nós vamos ler todo o primeiro capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. E vamos compreender a mensagem de Ageu, nos exortando, nos encorajando a nos firmarmos nessa convicção de que sim, igreja é prioridade. Será que tem sido prioridade na minha e na sua vida? Nós veremos aqui algumas marcas do servo de Deus, que tem a igreja como prioridade na sua vida. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 15. Acompanha, por favor. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o monte para trazer madeira, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com sopro. E por que eu fiz? Pergunta o Senhor dos exércitos. Por causa do meu templo, que ainda está destruído, enquanto cada um de vocês se ocupa com sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, e também os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a quem o Senhor, o seu Deus, enviara. E o povo temeu o Senhor. Então Ageu, o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem do Senhor para o povo. Eu estou com vocês, declara o Senhor.
Assim o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, o sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, e todo o restante do povo, e eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, no 24º dia do 6º mês, do 2º ano do reinado de Dario. Aqui neste texto, neste capítulo, nessa primeira mensagem que Ageu apresenta para o povo de Israel, são 4 profecias nesse curto livro. Nós vemos essa mensagem do Senhor para cada um de nós, que nós devemos priorizar a igreja. Temos priorizado? Em primeiro lugar, para priorizar a igreja, é necessário constância. Meus irmãos, constância é uma marca do servo do Senhor que sabe no que ele está engajado, que sabe o tipo de obra que ele está edificando, sabe qual é a importância, sabe qual é a prioridade dessa obra e por isso ele se engaja. Ele não é alguém que começa e termina no meio do caminho. Ele não é alguém que serve o Senhor por um tempo e depois tira um tempinho de férias. Ele é alguém que sabe que essa obra é vital, essa obra é de Deus, e por isso ele está constantemente engajado nessa obra. Perceba aqui que o Senhor, ele traz a sua palavra para Zorobabel e para Josué. Zorobabel aqui, ele era o descendente de Davi. Ele seria o rei de Israel, se Israel estivesse vivendo de maneira independente no seu território. Mas não é isso que está acontecendo neste momento da história. Israel pecou diante do Senhor, e particularmente o reino do sul, o reino de Judá, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria, foi levado cativo para a Babilônia durante 70 anos. Ficou cativo na Babilônia. E o rei da Babilônia, Nabucodonosor, destruiu completamente a capital, Jerusalém, e destruiu completamente o templo do Senhor. Mas depois de 70 anos, porque o Senhor Deus é fiel, Ele traz de volta os seus cativos. E há um tempo de grande alegria. Uma parte do povo volta para reconstruir Jerusalém e para reconstruir o templo. Mas eles não são um reino independente, eles ainda estão debaixo do Império Medo-Persa neste momento. E por isso Zorobabel, ele não pode se assentar no trono de Davi. Ele não é um rei, ele é apenas um governador. E o Senhor Deus, por meio de Ageu, dirige a sua profecia para Zorobabel. E também para Josué, o sumo sacerdote. Porque esses dois homens, essas duas figuras no povo de Israel, no reino de Israel, representavam o Messias. O rei sacerdote, o filho de Davi, rei, profeta, sacerdote. Deus está demonstrando que mesmo em meio a essa miséria, mesmo em meio a essa desgraça que veio sobre o povo, Ele permanece fiel. Ele está sustentando o seu povo. Ele há de trazer o seu Messias da linhagem de Davi. O povo precisa manter a sua esperança. E aqui o Senhor Deus vem e diz, o que esse povo está dizendo? Que conversa é essa que está disseminada no meio deste povo? Esse povo está dizendo, o versículo 2 diz, assim diz o Senhor dos Exércitos. Este povo afirma, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Precisamos entender o que está acontecendo aqui. Se você puder, abra a sua Bíblia no livro de Esdras. Esdras trata da história desse momento. Esdras está depois de 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas, vem o livro de Esdras. Esdras, no capítulo 1, versículo 1, ele diz, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o profeta Jeremias já havia dito que o exílio iria durar 70 anos. Então o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, em todo o seu império, nesses termos. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra,
e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele, que ele vá para Jerusalém, reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus que em Jerusalém tem a sua morada. Então o que está acontecendo aqui? Ciro, ele tem o seu espírito despertado pelo próprio Deus e ele emite esse decreto: agora, povo de Israel, vocês estão livres para irem e para construir o templo do Senhor. Os capítulos seguintes vão mostrar o censo das pessoas que foram, das famílias que foram. Foram tratados como verdadeiros heróis, já estavam há 70 anos na Babilônia, suas casas construídas, seus filhos na escola, tudo certinho, a vida organizada, e eles estão abandonando essa vida organizada para voltar como pioneiros, como heróis, para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo. E o povo vai. Perceba no capítulo 3, versículo 1. Quando chegou o 7º mês e os israelitas já estavam em suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém, uma grande assembleia, um grande ajuntamento. Então Jesua, filho de Josadaque, chamado de Josué em Ageu, e os seus colegas sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus companheiros começaram a construir o altar do Deus de Israel, para nele sacrificarem holocaustos, conforme o que está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Então eles chegaram no lugar do templo, o templo totalmente destruído. A primeira coisa que eles constroem, o altar do sacrifício. O culto está retomado. Voltaram a cultuar o Senhor depois de 70 anos. Com os sacrifícios, conforme estava escrito na lei de Moisés. O versículo 6 vai dizer: a partir do 1º dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, embora ainda não tivessem sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Então eles davam dinheiros aos pedreiros, aos carpinteiros, comida, bebida, azeite ao povo de Tiro e Sidom, para que pelo mar trouxessem do Líbano para Jope toras de cedro. Isso tinha sido autorizado por Ciro, rei da Pérsia. E aí eles começam a construção. Valentes, tomaram o primeiro passo, até que vem as dificuldades. Capítulo 4, versículo 1. Quando os inimigos de Judá e de Benjamim souberam que os exilados estavam reconstruindo o templo do Senhor, o Deus de Israel, foram falar com Zorobabel, com seus chefes das famílias: vamos ajudá-los nessa obra, porque como vocês buscamos o Deus de vocês, temos sacrificado a ele desde a época de Zaradom, rei da Síria, quando nos trouxe para cá. Contudo, Zorobabel, Josué e os demais chefes de família responderam: não compete a vocês a reconstrução do templo do nosso Deus, somente a nós o reconstruiremos para o Senhor, o Deus de Israel, conforme Ciro, o rei da Pérsia, nos ordenou. E aí, a partir disso, perceba que eles enviam uma carta para Xerxes, o rei, falando que esse povo estava reconstruindo o templo, que eles estavam querendo se rebelar contra o império, que eles iam parar de pagar tributo para o rei. E aí o rei devolve uma carta, capítulo 4, versículo 23. Lida a cópia da carta do rei Artaxerxes para Reum, para o secretário Sinzai e para os seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e forçaram os judeus a parar a obra. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida. Ficou parada até o 2º ano do reinado de Dario, rei da Pérsia. Mantenha a sua Bíblia marcada em Esdras, por favor. Eu vou deixar a minha aqui também. Vai retornando para Ageu. Mas percebe o que está acontecendo? O povo ouve a voz do Senhor. O povo se dispõe. O povo vai construir o templo. O povo está animado, está fazendo a obra de Deus, está reconstruindo como o Senhor Deus ordenou. Mas aí vem as oposições, vem os inimigos, oposições terríveis. O rei manda parar a obra. Fala a verdade. O povo não tem motivo para parar a obra. Olha o tamanho da oposição. Olha o tamanho da dificuldade.
Olha o risco de vida que eles estão correndo. O povo tem todos os argumentos agora para parar essa obra. Não é verdade? Não para o Senhor Deus. O Senhor Deus trata. O Senhor Deus trata todos esses anos em que eles interromperam a obra como um verdadeiro cinismo. Essa conversa, ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor? O Senhor responde no versículo 4. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Está muito difícil fazer a obra de Deus? Está muito difícil construir a casa do Senhor, o templo do Senhor? E o Senhor Deus diz, para mim está difícil, para vocês não. Para a sua casa vocês têm condições. Cada um está preocupado em dar o melhor para a sua casa. Veja a acusação do Senhor. Cada um está extremamente ocupado com a sua própria família, com as suas próprias prioridades. Se você observar, nós observaremos no restante desse texto aqui, o Senhor ainda diz, a vida de vocês está difícil. O trabalho de vocês está prejudicado, está improdutivo, porque eu os tenho castigado, o Senhor diz. Mas ainda assim, vocês não têm desistido de correr atrás das suas coisas. Vocês não têm desistido de correr atrás das suas prioridades. Vocês continuam muito engajados, cada um com a sua própria casa. Meus irmãos, perceba o que o Senhor está falando aqui. Perceba se isso não fala ao nosso coração. O que é motivo para te desanimar na obra do Senhor? O que é motivo para te desanimar a priorizar a igreja do Senhor? Nós temos todos os tipos de motivos, internos e externos. Eu estou muito ocupado, eu tenho muito trabalho, eu tenho muito lazer, eu tenho muito o que aproveitar. O meu irmão, esses irmãos, eles são muito incômodos para mim. Se nós quisermos achar motivo para não nos engajarmos na igreja, nós vamos achar. Eu estou muito decepcionado, eu estou muito desanimado, é o pastor, é a liderança, é a estrutura, é isso, é aquilo. Mas na sua vida você dá um jeito. No seu trabalho você suporta aquele chefe insuportável. Você não chuta o balde, porque é seu interesse. Na sua faculdade, aquele professor injusto, você se submete a ele, porque esse é seu interesse. Ou será que ele é um pai para você sempre? É sempre fácil, é sempre tranquilo navegar nesse mundo, conquistar as coisas, lidar com o nosso dia a dia. E é isso que o Senhor Deus está falando. Para vocês, vocês dão um jeito, para mim não. Que conversa é essa? Que inconstância é essa? Vocês começaram bem. E vocês estão dizendo que ainda não é tempo, que está muito difícil fazer a minha vontade, que está muito difícil edificar a minha casa, está muito difícil edificar o meu templo. Para vocês não tem dificuldade? Quando é no seu interesse, você dá um jeito? Você suporta as dificuldades deste mundo pela sua própria casa e para a minha casa? Meus irmãos, quantas vezes nós ouvimos e às vezes ficamos reféns de tanta tolice, de tanto descaso, de tanta inconstância. Quantas vezes eu já testemunhei pessoas que estão ausentes da igreja, e quando você vai falar, a pessoa, você só vem para me cobrar. Você não vem para demonstrar amor. Meus irmãos, você me imagina, por exemplo, ausente da minha casa por 3, 4 dias, e quando eu venho a minha esposa, peraí, o que aconteceu? O que é isso? Tá doido?
Você tem que respeitar, eu estou passando por crises existenciais, não venha me cobrar dessa forma. É ridículo. Eu não estou falando do incrédulo. Estou falando daquele que conhece ao Senhor, que testemunhou através do batismo e que tem sempre uma reclamação para justificar sua falta de engajamento, para justificar sua postura frouxa. Não sabe a importância do que está sendo edificado. É uma obra espiritual, é uma casa espiritual, é o templo do Senhor, é o reino do Senhor. É disso que o Senhor está falando. O Senhor não queria essa inconstância. O Senhor condena o povo na sua inconstância. O povo devia perseverar nas dificuldades. O povo devia permanecer debaixo da ordem do Senhor. O Senhor falou: construam o templo. E a conversa estava disseminada. Isso estava espalhado entre o povo. Esse povo está dizendo: ainda não chegou a hora. O povo estava remisso, o povo estava preguiçoso. E nós temos que ter esse zelo, porque isso é comum na igreja também. A acomodação, a murmuração, a reclamação, aquele que está insatisfeito, vai contaminando o outro, e isso se dissemina. Na igreja, meus irmãos, todos nós somos protagonistas. Existe algo no Novo Testamento chamado de dom espiritual. O dom espiritual não é um talento que Deus te deu para que você seja próspero no mundo. O dom espiritual, a Bíblia diz, é um dom que Deus te deu para a edificação deste corpo, para a edificação desta igreja. Todos nós temos o nosso papel. E como em qualquer ambiente, a nossa postura sempre influencia o nosso derredor. No seu trabalho não é assim. Na sua faculdade não é assim. No seu grupo de trabalho, na sua faculdade, a sua postura pode ser uma postura que vai agregar, que vai edificar, que vai levar para cima, ou vai ser alguém que vai só reclamar, vai contaminar. Assim é na igreja. Assim é na igreja. Justificativas tolas em favor da nossa inconstância. Ai, está muito difícil. Eu estou muito magoado. Meus irmãos, eu não digo que não existam questões que precisam ser tratadas. Somos todos pecadores, questões vêm. Mas vêm na medida em que todos nós estamos vestindo a camisa do reino de Cristo. Estamos tratando no viés da unidade do Senhor. Como Paulo diz em Colossenses: quer eu esteja ausente, quer eu esteja presente, eu ouço a respeito de vocês que estão todos unidos, trabalhando em prol da fé evangélica. É assim que resolvemos as nossas questões, e não como justificativas para quem já chutou o balde, para quem quer andar na periferia, para quem quer contaminar o restante. Constância. Priorizar a igreja requer constância. Priorizar a igreja requer desprendimento, requer abnegação. Essa é a marca de alguém que ama a igreja, que deseja ver o bem da igreja, que deseja ver a edificação da igreja, deseja ver o crescimento da igreja, o amadurecimento da igreja, e por isso está disposto até mesmo de abrir mão de prioridades suas. Perceba se não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está exortando aqui pessoas que estão profundamente focadas nas suas prioridades, que não abrem mão daquilo que é importante para elas. Não abre mão daquilo que é importante para elas. O Senhor diz, inclusive aqui no versículo 9, olha, vocês esperavam muito. A ideia é, vocês estavam ansiosos por muito. Vocês realmente colocaram o seu coração. Ele diz, cada um de vocês se ocupa. A ideia é, cada um de vocês corre. Cada um de vocês está inquieto. Inquieto com o quê?
com a sua própria casa, com as suas próprias prioridades, com as suas próprias coisas. E aí o Senhor Deus diz: não adiantou de nada. Olha o que eu tenho feito. Versículo 5, veja onde os seus caminhos os levaram. Versículo 7, o Senhor repete: veja onde os seus caminhos os levaram. Vocês esperavam muito e veio pouco. Eu os tenho castigado. Toda a luta de vocês não adiantou nada. Os conduziu à escassez, porque Deus queria que a prioridade do povo fosse a glória dele, a alegria dele. Versículo 8, subam um monte para trazer madeira, construam o templo, para que eu me alegre, para que eu seja glorificado nele, diz o Senhor. A prioridade do povo deveria ser a alegria de Deus, o prazer de Deus, a glória de Deus. Busque o reino de Deus em primeiro. É isso que o Senhor Deus está falando. O Senhor Deus, perceba que Ele está tratando aqui como verdadeiro pecado, o fato do povo ter priorizado as suas coisas e negligenciado o seu templo. Mais uma vez, meus irmãos, hoje nós não temos templo físico. Nós somos o templo. Nós somos essa casa. É essa casa que o Senhor Deus está edificando no poder do Espírito. E Ele chama cada um de nós, no poder do Espírito, a trabalhar por essa edificação. É claro que o Senhor Deus deseja ser glorificado na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu testemunho neste mundo. Mas, meus irmãos, é na igreja onde essa conta fecha. É da igreja de onde nós ouvimos a palavra do Senhor, partimos para o mundo e depois retornamos. É aqui que existe a bênção, a edificação espiritual do Senhor por meio da verdade da sua palavra, do poder do seu Santo Espírito. Eu creio que você está sendo sal e luz no seu trabalho, mas se você não tem uma igreja para testemunhar e para trazer aqueles a quem você está pregando, falando, testemunhando, será que de fato você está priorizando o reino de Deus lá no seu trabalho? A mesma coisa na sua família. Eu creio e espero, certamente você está servindo o Senhor na sua família, mas se você não está conduzindo a sua família a amar a igreja do Senhor, será que você realmente está glorificando o Senhor, discipulando a sua família? É claro que o Senhor deseja ser glorificado nos demais ambientes. Ele nos colocou neste mundo, mas precisamos ter atenção. Se esses ambientes, se essas prioridades têm tomado o nosso tempo, a nossa prioridade em relação à igreja, nós cruzamos uma linha. Nós cruzamos uma linha. Essa é a verdade. Como é comum escutar: eu não tenho vindo tanto nos cultos porque eu estou trabalhando muito, eu estou estudando muito, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. O que essa pessoa quer dizer? Ainda bem que vocês têm tempo. Ainda bem que vocês estão sustentando essa obra. Ainda bem que vocês estão edificando essa igreja. Ainda bem que vocês são desocupados, porque eu não sou. Então, eu agradeço porque vocês desocupados estão aí edificando a igreja, para que quando eu que sou muito ocupado, eu que tenho muita tarefa, eu que tenho muita oportunidade nesse mundo, quando eu quiser ir, vocês estão aí sustentando. Muito obrigado, porque eu não tenho tempo. A verdade, meus irmãos, é que requer abnegação, requer desprendimento. Todos nós, para estarmos aqui nesta noite, estamos abrindo mão de alguma coisa. Todos nós temos trabalho para fazer em casa. Todos nós. Todos nós temos outras prioridades, lugares mais confortáveis, questões mais interessantes, familiares distantes. Todos nós temos. Para priorizar a igreja, é necessário desprendimento. É necessário abnegação. E o Senhor Deus está falando isso.
Vocês não querem abrir mão da vida de vocês, das prioridades de vocês. Vocês estão extremamente ansiosos e ocupados com as suas próprias prioridades, com a sua própria casa, com aquilo que vocês mesmos elegeram e vocês abandonaram. É assim que o Senhor Deus expõe o coração deste povo, expõe o nosso coração. É necessário priorizar a edificação do templo vivo do Senhor. E por último, é necessário serviço. É necessário ter um coração de servo. Como é encorajador caminhar com pessoas que têm um coração de servo. E desestimulante olhar para os preguiçosos. É terrível o preguiçoso. O sanguessuga. Não se dispõe a levantar, às vezes, para pegar uma vassoura. É o tipo de gente que, por ser preguiçoso, às vezes dá preguiça em nós. Não entendeu nada. Não tem nem como explicar. A pessoa está aqui, mas não entendeu nada. Esse é o preguiçoso. Esse é o preguiçoso. E aqui nós vemos o contrário. Quando o povo recebe a palavra, quando o povo foi repreendido pela palavra, o povo toma a atitude correta, a atitude de arrependimento, a atitude de fé. Versículo 12 vai dizer que Zorobabel e Josué e todo o povo obedeceram à voz do Senhor, o seu Deus, por causa das palavras do profeta Ageu, a voz do Senhor, por meio da palavra de Ageu, a quem o Senhor Deus enviara. E o povo então temeu o Senhor, o povo temeu diante da face de Deus. Foi uma atitude de verdadeira contrição. O povo, quando ouviu a palavra de Deus por meio da boca do profeta, essa palavra veio com poder, de maneira que o povo se sentiu diante da face de Deus. E diante da face de Deus, o povo tremeu diante dessas palavras, no peso dessas palavras. E a partir daí veio o arrependimento, veio a fé, veio a transformação. E é neste momento, Ageu, o mensageiro do Senhor, responde ao povo. O Senhor Deus declara a sua bênção. Eu estou com vocês, declara o Senhor. E o Senhor diz aqui que encorajou o governador de Judá, Zorobabel. Literalmente, está escrito, o Senhor despertou o espírito. Por meio da palavra, o Senhor trouxe avivamento ao coração de Zorobabel. E então, a todo o povo. E aí o povo voltou à obra, em meio às dificuldades, em meio aos inimigos que estavam de olho, debaixo de um território dominado, debaixo do medo. Mas o povo agora não olha mais as circunstâncias, não olha mais as dificuldades, não olha mais as justificativas. Eles olham a palavra do Senhor e eles se levantam e dizem, nós vamos cumprir a vontade do Senhor. Olha o que acontece, o livro de Esdras, mais uma vez, se você marcou, olha no capítulo 5, o que acontece? Versículo 1, ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, descendente de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e de Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, Josué, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. Só que o que acontece? Quando eles começam a construir, vocês acham que a oposição parou? A oposição veio forte. E ali, eles enviaram novamente cartas para o rei. Mas olha a resposta que o rei trouxe. Capítulo 6. O rei Dario. Tatenai, que era o inimigo. Agora então, Tatenai, governador do território situado a oeste do Eufrates, Setar-Bozenai, e vocês, oficiais dessa província e amigos deles, mantenham-se afastados de lá, não interfiram na obra que se faz nesse templo de Deus. Deixem o governador e os líderes dos judeus reconstruírem esse templo de Deus em seu antigo local. Além disso, promulgo o seguinte decreto a respeito do que vocês farão. Vocês, inimigos, olha o que vocês farão por esses líderes dos judeus na reconstrução desse templo de Deus. As despesas desses homens serão pagas integralmente pela tesouraria do rei, do tributo recebido do território a oeste do Eufrates,
para que essa obra não pare. O que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, oferecidos ao Deus dos céus, o trigo, sal, vinho, azeite, conforme for solicitado pelos sacerdotes em Jerusalém. Tudo deverá ser entregue diariamente e sem falta, para que eles ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus dos céus e orem pelo bem-estar do rei e dos seus filhos. Perceba o que acontece. O Senhor Deus nos chama a nos engajarmos no seu serviço, na sua causa, no seu reino. Mas o poder, a ação, é totalmente dele. Tudo que o Senhor Deus queria era um coração disposto, um coração obediente. E quando o povo se levanta, Deus faz a obra. Quase que sozinho, nós podemos dizer aqui. O Senhor Deus prova a fé do seu povo. E o Senhor Deus deseja apenas um coração consagrado, obediente, que não fica preso nas justificativas, nas murmurações, na conversa fiada, mas se levanta diante dele para fazer a obra. E quando o povo se levanta, Deus abençoa. A obra é dele. O reino é dele. E assim tem sido durante todos os séculos. É na igreja. É na pregação fiel da palavra que o povo de Deus é edificado, que o serviço dos santos é exercido, pecadores são trazidos. Não tem nada de humano, não tem nada de carnal nessa obra, é espiritual. É Deus quem faz. Tudo que o Senhor Deus requer de nós é um coração disposto, é um coração quebrantado, é um coração submisso, é um coração que ouve e treme diante da sua palavra. Porque na vida do Filho de Deus, do servo de Cristo, não existe espaço para dúvida quanto a isso, não deveria existir. Que nossas convicções estejam arraigadas. Igreja é sim prioridade. Reino de Deus. Igreja é sim prioridade no poder do Espírito Santo. Quem vai sustentar e levar adiante essa obra somos cada um de nós. Priorizar a igreja significa constância, desprendimento e serviço. É vestir a camisa. É amar a edificação do povo de Deus. É lutar pela unidade do povo de Deus. É batalhar pela manutenção do ministério da palavra de Deus. Não é uma frequência meia boca de vez em quando. Não é murmuração na periferia. É ser desprendido. É ser servo. Se dispor. É se colocar nas mãos de Deus. Priorizar a igreja do Senhor. Vamos orar?